Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Estevão, né, que hoje fez sua primeira partida como titular da Premier League, deu assistência, quase marcou um gol, mas foi bastante elogiado pela imprensa britânica. Muita gente impressionado com o garoto da idade dele, já tem a tamanha inteligência dentro de campo, já seja um jogador de bastante impacto, conseguiu bons dribles. A assistência que ele deu pro Enzo foi impressionante, né? O timing que ele deu, a perfeição do passe que chegou no pé do argentino que foi lá e marcou o terceiro gol do Chelsea. E assim, o Estevão hoje ele até sai no segundo tempo para a entrada do Jane Byron Gittens, mas ele joga ali mais de 70 minutos e somando com a minutagem do primeiro jogo, ele já tem 114 minutos em 2 jogos de Premier League. Nada mal, né? E já recebeu a confiança de substituir o Cole Palmer quando teve que assim, fazer essa substituição. Pode ser que com a possível chegada do Xavi Simons e de um Alejandro Garnacho, exista uma janela menor para o Estevão jogar. Isso talvez, não dá para garantir, mas o impacto inicial dele já impressiona. E por que eu tô falando disso? Porque o Estevão já tem mais de um quarto dos minutos que o Endrick teve em toda a La Liga na temporada passada. O Endrick teve 404 minutos em campo na La Liga. Isso quer dizer que se o Estevão mantiver a média de minutos que ele está tendo até agora pelo Chelsea, não acho que vai acontecer, mas só para vocês terem ideia, ele na oitava rodada já vai ter tido mais minutos dentro de campo do que o Endrick. Na oitava rodada. Isso por que eu quero dizer? Pessoas que criticam a escolha do Estevão de ir pro Chelsea, né? É um negócio assim que até hoje não entrava na minha cabeça, porque primeiro tem aquele componente midiático, né? Barcelona e Real Madrid sempre vendem mais, as pessoas sempre querem colocar esses times num pedestal acima dos outros, que eu acho uma grande bobagem, né? Por mais, obviamente, o Real Madrid é o maior campeão da Champions, 15 Champions conquistadas, etc, né? Tudo isso, mas eu não acho que esses clubes são intocáveis e não acho que esse tem que ser o critério para você escolher o time que você vai na Europa, né? O cara também tem que ter preocupado com o uso que ele vai ter dentro daquele elenco, né? O Endrick, ok, né? Tipo, ele acabou recebendo aquele negócio, a coincidência do Mbappé ir pro clube no momento que ele também é transferido para lá, e aí ele acaba perdendo espaço pra caramba, né? Mas, ao mesmo tempo, é meio complicado acreditar que o Real Madrid ia dar realmente muito tempo de jogo para ele, né? E assim, nem mesmo contra as equipes menores, o Real Madrid tem o trabalho de descansar os titulares, colocar ele lá para entrar no segundo tempo, em jogos que já estavam, assim, vencidos, né? Mas fato é que, assim, o Estevão recebe a confiança de entrar em um jogo que tá 0-0. O Enzo Maresca, inclusive, foi a primeira substituição que ele fez lá no jogo do Crystal Palace, foi colocar o Estevão. E agora recebe a confiança de ser titular no jogo fora de casa, quando o principal jogador machuca e fala, eu quero que você entre em campo, né? Há uma diferença, né? O Chelsea, obviamente, até pela questão de elenco, que lá o Endrick tá concorrendo com o Mbappé, né? Tipo, eu até entendo, você para pra pensar assim, se o Estevão escolhesse, por exemplo, o Real Madrid, não fez oferta, tá? Mas a ponta direita até pode ser considerada uma lacuna, mas do jeito que o Xabi Alonso escala o elenco hoje, não é, porque é o Vinícius Júnior e o Mbappé. Então, assim, né, só 2 atacantes na frente. Agora, por exemplo, falaram do por que o Estevão não foi pro Bayern de Munique? É muito mal que o Chelsea, etc. O Bayern de Munique tem o Olise. O Bayern de Munique não precisa do Estevão. Essa é a questão. O Olise já é jovem, já é talentoso. O Olise é world class. Essa é a questão. O Olise hoje é um jogador de primeira prateleira. Ele é bem melhor do que o bom Pedro Neto. O Pedro Neto é um ótimo jogador, mas o Olise é outro patamar. E o Barcelona nem se falha, o Lamine Yamal. E do outro lado tem o Rafinha, entende, né? Tem Dani Olmo, tem muito jogador bom no Barcelona, né? Então, a questão que eu coloco é assim, as pessoas vão criticar sem analisar o óbvio, né? O quanto que o time vai confiar no talento e no trabalho do jogador. É questão de quanto de espaço ele vai ter. Porque o Endrick é um jogador talentoso, mas ele tá desperdiçando o talento dele em um clube que claramente não tá, assim, preocupado em dar esses minutos para ele. E se estiver, é procurando por empréstimo, que eu já falei aqui, seria uma boa ideia. Tem gente que banaliza o empréstimo, mas tempo de jogo é crucial. Ah, eu vou lutar pelo meu tempo dentro de campo. Ou eu vou falar uma coisa, amigo, você tá concorrendo com o Mbappé. Eles não vão tirar o Mbappé para colocar você. Não é um jeito que o Vitor Roque, eles não iam tirar o Lewandowski para colocar o Vitor Roque. Não é porque você é um jovem talento que eles vão tirar a estrela do time para te dar essa confiança, etc. Ainda mais agora com a ascensão do Gonzalo Garcia, né? Ah, porque o Endrick recebeu a camisa número 9. O que isso quer dizer? Entende? Eu não acho que isso é um sinal de grande confiança do Xabi Alonso no Endrick, até porque quando ele poderia ter dado tempo de campo pro Endrick lá na Copa do Mundo de Clubes, ele não fez. Quem entrou foi o Gonzalo Garcia e foi lá bem. Então, assim, para mim, a questão que eu coloco é, os projetos que você tem que escolher, tipo, são aqueles que vão confiar e te dar o espaço para jogar.
O Endrick foi pro Real Madrid, tipo assim, eu acho que todo mundo tinha que estar ciente. Ele vai para um time que a concorrência é pesadíssima e de um time que, assim, não tá ali, tipo assim, importando se ele vai ter esse tempo de jogo ou não. Vão colocar aquilo que eles acham mais efetivo e eficiente pro momento. E se surgir um jovem talento ali, tipo como aconteceu, por exemplo, o Gonçalo Garcia agora, não sei se ele vai sustentar a frente do Endrick, só o tempo vai dizer, mas a questão é, eles vão dar o suporte para que eles analisarem ser melhor. O Renier custou uma fortuna pro Real Madrid, nunca pisou em campo com a camisa do Real Madrid, só na apresentação. Foi emprestado o resto da vida ali e agora tá de volta no Brasil. Pagaram a fortuna e pronto. Inclusive liberaram ele de graça. Então, eu acho assim, o Estevão fez uma escolha muito boa pro Chelsea. Ele escolheu um time que acredita em jovens talentos e tá dando espaço para ele. São 2 jogos apenas em Premier League, mas parem para pensar. Esse cara ainda vai jogar Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, com certeza as rodadas iniciais ele vai ser o titular desde o início. A gente vai ver ele jogando possivelmente alguns jogos de Champions League, possivelmente os jogos do pote C e D, né, dos times mais fracos, o Estevão que deve jogar. Eles devem preservar o Cole Palmer para os momentos mais importantes também, o Pedro Neto, etc, porque tem que ter rotação. E a verdade é, o Chelsea confia tanto no Estevão que venderam o Madueke sem peso na consciência para um rival. O Madueke é um jovem talento, um jogador que poderia, teoricamente, ter uma produção maior nessa temporada. O Chelsea não pensou 2 vezes quando veio uma oferta boa e vendeu, porque confiava no Estevão. Então, assim, nitidamente, foi para um clube que confia nele, que acredita na qualidade dele, e olha, o começo é bom. O começo é muito bom, vai ficar ainda melhor. Eu acho que o Estevão tem sim um futuro de longo prazo no Chelsea. O Endrick não dá para saber, torço que tenha, porque é um jogador talentoso, qualificado, mas eu acho que assim, a escolha mais sensata para ele, principalmente pensando nessa temporada, é um empréstimo. Eu acho que ele indo para um Betis, jogar lá com o Manuel Pellegrini, né? Ficar lá uma temporada inteira de titular, porque ele seria titular absoluto no Betis, seria fantástico para ele. Ia desenvolver, ia melhorar, ia conseguir marcar bons gols, ia voltar mais pronto pro Real Madrid, porque do banco não se desenvolve quase nada, entende? Do banco, sem experiência dentro de campo, você não vai desenvolver quase nada. E quando você entra sem ritmo de jogo, querendo produzir de uma vez, normalmente é a receita pro desastre. Então, é só pra gente anotar isso. Em apenas 2 jogos, mais de 1/4 da minutagem do Endrick em toda a La Liga. Então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.